Bom dia. Olha, tem uma coisa que a gente demora muito para perceber. O corpo vai ficando pesado aos poucos. Não é de uma hora para outra. É um cansaço que vai entrando devagar, aquela sensação de que você dormiu, mas não descansou, acorda com o corpo embaçado, a cabeça meio nublada, e vai piorando. Vai levando. Aí você acha que é a idade, que é normal, que todo mundo fica assim. Mas não é só a idade, não. Tem algo acontecendo dentro do corpo que a gente não vê. O metabolismo vai ficando sobrecarregado, o fígado acumula gordura, fica inflamado, o corpo começa a funcionar mal, aquele inchaço nas pernas, aquela pressão subindo, aquela tontura que aparece do nada, a digestão que não funciona mais como antes. E o pior mesmo, está no que a gente faz todo dia, achando que não tem problema. Tem um hábito que praticamente todo mundo tem que parece inofensivo, mas que vai sobrecarregando o corpo aos poucos. Vou falar disso no final. E vou deixar a dica mais importante também para o final, que é a que faz diferença de verdade. Mas antes, preciso falar do que aprendi ao longo dos anos sobre como ajudar o corpo a funcionar melhor. Porque o corpo tem essa capacidade, viu? De se regenerar, de se recuperar. O fígado é um dos órgãos que mais se regenera, só que a gente sobrecarrega tanto. Come demais, come mal, descansa de menos, que ele não tem tempo de fazer a manutenção dele direito, fica inflamado. E aí começa tudo. O cansaço crônico, a pressão alta, o diabetes, o colesterol nas alturas, a gordura no fígado. Eu passei anos sem entender isso. Achava que era só comer menos, fazer exercício, mas tem mais coisa. Tem que dar condição para o corpo trabalhar, tem que parar de atrapalhar ele. E não precisa de remédio caro, não, nem de coisa complicada. Tem coisas simples que a gente acha na feira que ajudam o corpo a funcionar melhor quando usadas direito. Vou falar de 7 coisas. Coisas que, quando você usa com regularidade e bom senso, fazem diferença. Mas preciso deixar claro, nada disso substitui médico. Se você tem problema de saúde, se toma remédio, se sente sintomas estranhos, tem que procurar orientação médica. O que vou falar aqui é apoio, é hábito alimentar, não é tratamento. Primeiro, limão é coisa séria. O limão ajuda a digestão e pode estimular a produção de bile, que é o líquido que o fígado faz para ajudar a processar gordura. Só que tem que usar certo. Não adianta espremer limão em água gelada com açúcar, isso vira só suco doce. O jeito é, toda manhã, antes de qualquer coisa, você espremer meio limão em um copo de água morna. Não é água quente não, é morna, confortável de beber. E toma, devagar, espera uns 20 minutos antes de comer qualquer coisa. Agora, se você tem gastrite, refluxo ou qualquer problema no estômago, cuidado. Limão em jejum pode piorar. Nesses casos, melhor tomar depois da refeição ou nem tomar. Cada corpo é diferente. Eu faço isso há anos e me faz bem. Sinto a digestão melhor, o corpo mais leve pela manhã. Mas nem todo mundo aguenta igual. Segundo, alho é um dos alimentos mais estudados que existem. Ajuda a circulação, tem ação antibacteriana e há estudos mostrando que pode ajudar a baixar pressão e colesterol quando usado com constância, embora o efeito seja moderado. Só que a maioria das pessoas usa alho errado. Joga na panela quente, frita, queima. Aí perde boa parte das propriedades. O alho funciona melhor cru, mas é forte, arde, deixa o bafo ruim e nem todo mundo aguenta. O jeito é picar um dente de alho bem picadinho, deixar descansar uns 10 minutos no ar, isso ativa as substâncias boas, e depois engolir com água como se fosse um comprimido, ou misturar com mel, que aí fica mais fácil de engolir. Mas atenção, se você tem gastrite, úlcera ou toma anticoagulante, remédio para afinar o sangue, cuidado. Alho cru pode irritar o estômago e pode aumentar risco de sangramento. Nesses casos, melhor usar alho cozido mesmo, ou conversar com o médico antes. Para a maioria das pessoas, um dente por dia não faz mal, mas tem que respeitar o próprio corpo. Terceiro, gengibre. Gengibre ajuda a circulação, esquenta o corpo por dentro, melhora a digestão, tem ação anti-inflamatória. O jeito mais simples de usar é fazer um chá. Você pega um pedaço de gengibre do tamanho do seu polegar, descasca, corta em rodelas finas e ferve em meio litro de água por uns 10 minutos, depois coa e toma ao longo do dia. Pode tomar quente ou deixar esfriar, tanto faz. Se quiser, adiciona um limão espremido no chá depois de coado, aí você junta os dois. Mas igual o alho, se você tem refluxo, gastrite ou toma anticoagulante, vai com cuidado. Gengibre pode piorar a azia em algumas pessoas e pode aumentar risco de sangramento.
Não precisa tomar todo dia, não. 3, 4 vezes na semana já tá bom. E se sentir desconforto no estômago, para. Quarto, cúrcuma, açafrão da terra. Cúrcuma é o pó amarelo que a gente usa para dar cor na comida, mas ela tem propriedades anti-inflamatórias que têm sido estudadas. Há pesquisas sugerindo benefícios, mas ainda não é tratamento estabelecido para a doença do fígado. Mesmo assim, como tempero e alimento, pode ajudar. O problema é que o corpo não absorve bem a cúrcuma sozinha. Precisa de pimenta do reino junto. A pimenta aumenta muito a absorção. Então o jeito é, você pega uma colher de chá de cúrcuma em pó, mistura com uma pitadinha pequena de pimenta do reino moída e adiciona em alguma coisa quente. Pode ser no chá de gengibre, pode ser em leite morno, pode ser na comida mesmo. Não precisa ser todo dia. 3, 4 vezes na semana tá bom. E de novo, se você tem problema no estômago ou toma certos remédios, conversa com o médico antes. Cúrcuma em excesso pode interagir com alguns medicamentos. Quinto, beterraba. Beterraba tem nitratos que podem melhorar a circulação e o fluxo de sangue nos vasos, segundo alguns estudos. É um alimento nutritivo e seguro. O jeito mais potente de usar é cru. Você rala a beterraba crua, mistura com um fio de azeite e limão e come como salada. Ou bate no liquidificador com laranja e toma o suco. Se não conseguir cru, pode cozinhar no vapor, mas cru aproveita mais. Come beterraba pelo menos 2, 3 vezes por semana. É um alimento seguro. Quase ninguém tem problema com beterraba. Sexto, coentro. Coentro é aquela erva que metade das pessoas ama e metade odeia. Existem estudos experimentais sugerindo que compostos do coentro podem ajudar o organismo a lidar com alguns metais, mas isso não é o mesmo que tratamento médico para intoxicação por metais pesados. Esse tipo de problema precisa de acompanhamento médico real, com terapia quelante, se necessário. Mas como alimento, coentro é nutritivo e não faz mal. O jeito é usar coentro fresco, não seco. Você come na salada mesmo ou bate no liquidificador com água e limão, coa e toma. 2, 3 vezes por semana tá bom, é um alimento seguro, pode usar sem medo. Sétimo, mel com canela. Mel puro, de abelha mesmo, não esse industrializado cheio de xarope de glicose. Mel de verdade tem ação antibacteriana e anti-inflamatória. Canela ajuda a regular o açúcar no sangue e tem efeito anti-inflamatório. Juntos fazem um trabalho bom. O jeito é, você pega uma colher de sopa de mel puro, adiciona meia colher de chá de canela em pó, mistura bem e toma uma vez por dia. Pode ser de manhã, antes do café, ou à noite, antes de dormir. Mas atenção, se você é diabético, cuidado. Mel é açúcar, mesmo sendo natural, tem que contar na dieta. E canela em excesso pode interagir com alguns remédios para diabetes. Uma colher de mel por dia, para a maioria das pessoas, não faz mal. Mas se tem diabetes, conversa com o médico. Agora, como juntar tudo isso? Não precisa tomar tudo de uma vez, não. Seria pesado demais para o estômago. O jeito é organizar ao longo do dia e da semana, de forma que caiba na sua rotina. Rotina que funciona. Manhã, em jejum, se seu estômago aguenta. Água morna com meio limão. Espera 10 a 15 minutos. Aí come o café da manhã normal. Durante o dia, chá de gengibre, 3 a 4 vezes por semana. Pode adicionar cúrcuma com pimenta no chá ou na comida. Nas refeições, adiciona beterraba ralada na salada 2 a 3 vezes por semana. Adiciona coentro fresco sempre que der. Usa alho na comida, cozido ou cru, dependendo do que você aguenta. Antes de dormir, opcional, uma colher de mel com canela, se não for diabético. Não precisa fazer tudo todo dia, vai encaixando conforme der. O importante é a constância, não a perfeição. E atenção, se em algum momento você sentir dor de cabeça forte, náusea, tontura, fraqueza excessiva, dor no estômago, para. Isso não é limpeza. Isso pode ser hipoglicemia, gastrite, pressão baixa ou outro problema real. Para e procura médico. O corpo não precisa sofrer para melhorar. Se está dando sintoma ruim, alguma coisa está errada. Bebe bastante água ao longo do dia, pelo menos 1,5 a 2 litros. A água ajuda o corpo a funcionar melhor em tudo. Se você fizer isso de forma consistente, sem exagero, respeitando o próprio corpo, com o tempo vai sentir diferença. A digestão tende a melhorar, o inchaço pode diminuir, a disposição volta aos poucos. Mas não é mágica. E não acontece em uma semana. Leva tempo. O corpo precisa de tempo para se ajustar. Agora,
Vou falar do hábito que sobrecarrega o corpo. É o excesso de frituras e de óleos requentados. Não é o óleo em si que é o problema. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, esses óleos não são veneno. Muita gente usa, muita pesquisa já foi feita com eles, e em quantidades normais, usados corretamente, não fazem mal. O problema é quando a gente usa demais, quando frita todo dia, quando esquenta o mesmo óleo várias vezes, quando deixa o óleo fumegar na panela, queimar, aí sim, o óleo oxida, forma compostos ruins, acrilamida, substâncias tóxicas que sobrecarregam o fígado e aumentam a inflamação no corpo. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos é: usa menos óleo, muito menos. Ao invés de fritar, assa. Ao invés de refogar com muito óleo, usa só um fio. Ao invés de requentar o óleo, usa óleo fresco sempre. E se puder, varia. Usa azeite para temperar salada, mas não para fritar porque ele oxida fácil com calor alto. Usa óleo de coco para cozinhar em fogo baixo. Usa manteiga de vez em quando. Não tem um óleo que é mocinho e outro que é vilão. Tem é excesso. Tem é o jeito errado de usar. Eu demorei muito para entender isso. Achava que óleo era óleo, tanto fazia, mas não é. Desde que diminui a quantidade de óleo, especialmente frituras, e parei de requentar óleo, minha digestão melhorou. Me sinto mais leve. Então, se você quer mesmo ajudar o corpo, diminui fritura, diminui óleo, cozinha mais simples, não precisa virar radical, não precisa eliminar tudo, só diminui, só muda o jeito de cozinhar. E agora, a dica mais importante, a que faz mais diferença que qualquer outra coisa, é dar intervalo entre as refeições, espaçar a comida. O corpo precisa de tempo sem comida entrando para ele fazer a manutenção. Períodos sem comer podem melhorar alguns processos metabólicos do corpo, como a sensibilidade à insulina, o controle do açúcar no sangue e a forma como o corpo queima gordura. Mas a gente vive comendo. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, ceia. O corpo nunca para de digerir. O sistema digestivo nunca descansa. Aí não tem chá que resolva. O jeito mais simples que eu conheço é espaçar mais as refeições. Tem gente que faz o que chamam de jejum intermitente. Ficam 16 horas sem comer, jantam cedo, pulam o café da manhã e só comem ao meio-dia no dia seguinte. Isso pode funcionar bem para algumas pessoas, mas não é para todo mundo não. Se você é diabético, especialmente se toma insulina ou remédio para baixar açúcar, não faz isso sem falar com o médico. Jejum pode dar hipoglicemia perigosa, que pode levar a desmaio, confusão mental, até coma. Se você é idoso, magro demais ou tem histórico de desmaios, cuidado, jejum pode não ser bom. Se você toma certos remédios que precisam ser tomados com comida, não pode pular refeição. Se você nunca fez isso, não começa radical. Começa devagar, espaça mais as refeições, tenta jantar mais cedo, vê como o corpo reage. Eu faço isso há anos e me faz bem. Janto cedo por volta das 18 horas. No outro dia, só como ao meio-dia. Fico umas 16, 17 horas sem comer. Nesse tempo, tomo água, tomo limão com água morna, tomo chá sem açúcar, mas sem comida sólida, e sinto a diferença. O corpo fica mais leve, a mente fica mais clara, a digestão funciona melhor quando eu volto a comer. Mas eu sei que é o que funciona para mim, não é regra universal. Tem gente que passa mal, tem gente que fica fraco demais, tem gente que tem hipoglicemia, então não é regra, é opção. Se você quer tentar, vai devagar. Começa espaçando um pouco mais as refeições. Vê como se sente. Se sentir tonto, fraco, com tremor, suor frio, confusão mental, para imediatamente. Come algo. Isso pode ser hipoglicemia e é sério. O importante não é necessariamente fazer jejum. O importante é não ficar beliscando o dia todo. É dar tempo para o corpo descansar entre uma refeição e outra. Isso qualquer um pode fazer. Come no café da manhã. Espera. Almoça. Espera. Janta. Para, sem lanche de hora em hora, sem ficar comendo o tempo todo. Só isso já faz diferença. Então, se você quer ajudar o corpo a funcionar melhor, se quer ter mais energia, mais disposição, menos inchaço, menos sobrecarga, começa com isso, diminui fritura e óleo requentado. Toma limão com água morna de manhã, se o estômago aguenta. Espaça mais as refeições, evita beliscar o dia todo, adiciona alho, gengibre, cúrcuma, beterraba e coentro na rotina com bom senso. Bebe bastante água. Se tiver condição e orientação médica permitir, tenta espaçar as refeições por mais tempo. Faz isso com calma, sem pressa, sem radicalismo. Respeita o próprio corpo. Se sentir mal, para. Procura orientação e não fica esperando o resultado em uma semana. O corpo não funciona assim.
Leva tempo, mas com consistência, melhora. Eu passei anos me sentindo cansado, inchado, com pressão alta, digestão ruim, achando que era normal, que era idade, até que percebi que não era só idade, era o jeito que eu estava vivendo. Comendo demais, comendo mal, beliscando o dia todo, fritando tudo, não dando pausa para o corpo. Aí mudei, aos poucos, e foi melhorando. Não foi milagre, foi paciência, foi respeito pelo corpo, foi dar para o corpo condição de funcionar e parar de sobrecarregar. Hoje, com a idade que tenho, me sinto melhor que há 10, 15 anos atrás. Mas foi porque aprendi a escutar o corpo, a respeitar o limite dele, a não forçar. Então, é isso. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica. É só cuidar, é só prestar atenção, é só fazer o básico direito. A natureza já deu tudo o que a gente precisa: comida simples, água limpa, descanso, movimento. O problema é que a gente foi complicando, foi enchendo o prato de coisa processada, foi fritando tudo, foi comendo o tempo todo, foi perdendo o ritmo natural. Aí o corpo não aguenta, mas dá para voltar, dá para melhorar, só precisa de paciência, de consistência e de respeito pelo corpo que a gente tem. Bom, é isso. Espero que ajude. Vou ficando por aqui.